Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem. Rogério Amaral, Entre Amigos. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral Entre Amigos. É sempre uma alegria renovada saber que vocês estão na audiência do programa, que já está no seu 6º ano de exibição aqui pelo canal 20 da NET. E agora também com a oportunidade de poder que vocês possam ver e rever esse programa também no meu site de web TV, rogerioamaral.com.br. Meu convidado de hoje me traz muita alegria, muita emoção e muita honra, porque é um querido amigo, um dos empresários mais renomados que nós temos aqui no Brasil. Ele comanda, capitania, uma indústria que tem no seu complexo 10 unidades fabris, que produzem mais de 17 mil itens dos mais variados segmentos e que tem aí, tem 6 mil colaboradores empregados nesse complexo industrial. E além disso, é um apaixonado pela vida. Eu estou falando da indústria Tramontina e de seu presidente, meu querido amigo Clóvis Tramontina. Tudo bom, Clóvis? Tudo bem. Eu estava te ouvindo aqui, né, Rogério? 6 anos, hein? Fantástico. 6 anos já está o programa. Maravilha, parabéns. A gente não se dá conta, e vai passando. Mas a Tramontina já tem 100 anos também, Clóvis. 100 anos. Não é? É isso mesmo. E você está na... Vamos falar um pouquinho da Tramontina, que começou lá com o teu avô, não é? Como é que foi? Bom, a gente tem que imaginar o seguinte, tá? Uma empresa há 100 anos, fazendo 100 anos num país que tem pouco mais de 500 anos, deve ter tido alguns acertos nessa trajetória. Para não dizer, né? Muitos acertos, né, Clóvis? Não, tá, pode ser, né? Mas é o tipo da coisa, eu acho assim, tá? Eu dividiria assim em 2 etapas principais. A primeira etapa foi a etapa do sonho, tá? Isso começa com meu avô lá em 1911, então a gente tem que imaginar isso há 100 anos atrás, né? Onde não tinha nem matéria-prima, nem mão de obra, nem energia elétrica, nem estradas, nada aqui em Carlos Barbosa. Mas tinha o quê? Tinha neste rapaz que tinha 18 anos um sonho. Ele era um artesão, ele era um artesão que fazia alguns canivetes à mão, né? E aí ele vem para Carlos Barbosa porque ouviu falar que chegou o trem. Não me pergunta como é que ele ouviu falar que chegou o trem, porque isso faz 40... ele estava a 40 quilômetros daqui. Aliás, né? O trem que é uma das marcas de Carlos Barbosa, com certeza. O que tem de nome de estação aqui... Exatamente. Muita coisa. E aí ele ouve falar que chega o trem e ele vem para Carlos Barbosa. E aí ele começa a fazer... arrumar ferraduras para cavalo, ferragens para carroças, e fazia também o canivete tipo Santa Bárbara, tá? Que é o primeiro canivete que a Tramontina começou a fazer. Que é uma homenagem de onde ele tinha vindo. De onde ele tinha vindo. E o canivete Santa Bárbara era fabricado lá, e ainda tem pequenos artesãos que ainda fazem esse canivete lá, tá? Mas de uma forma amadora, de uma forma assim... caseira, né? E o meu avô, por isso que eu te digo que ele era um homem de visão, né? Ele tinha uma visão. Quando ele vê o trem, vê a máquina de ferro, isso tem um significado para ele do desenvolvimento, tá? Só que ele veio a falecer jovem, ele faleceu em 39, tá? E aí a minha avó, uma mulher, assume essa pequena ferraria que tinha na época 16 empregados, tá? E durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, 10 anos, ela ficou de 39 até 49, tá? Comandando essa pequena ferraria, tá? E veja bem, os brasileiros eram inimigos dos italianos e alemães naquela época, né? Então, para ela foi um desafio manter essa empresa, essa pequena ferraria viva. E ela manteve. Então, eu diria, essa foi a primeira parte do sonho, tá? Do sonho. Aí em 49, o meu pai, Ivo Tramontina, e o Rui Escumação, sócio dele, tá? O Rui foi a primeira pessoa a se formar junto com Paulo Zanata, né, em economia aqui na região, tá?
E aí os dois, meu pai Ivo e o Rui, um com 24 e outro com 21 anos, tá? Começam então a era do empreendedorismo. Duas pessoas completamente diferentes de pensamento, porém os dois tinham em comum uma coisa interessante. Os dois gostavam e gostam de pessoas, graças a Deus os dois estão conosco, tá? E os dois gostam de pessoas. E todos os nossos projetos, eles sempre acreditaram que uma pessoa deveria tocar esse projeto. E assim foram todos os projetos até hoje. Quando nós iniciamos um novo projeto, tem uma pessoa que capitaneia esse projeto. Fica responsável, monta a sua equipe, monta o seu projeto e leva adiante. Tá? Então essa é mais ou menos a história da Tramontina. E um dia perguntando para o senhor Rui, né, chegar aos 100 anos, eu perguntei assim, o que o senhor entende que trouxe a Tramontina a chegar aos 100 anos de idade? Tá? Ele disse, Clóvis, uma das coisas importantes são os valores que uma empresa tem que ter. Né? Não nesta ordem, mas os valores são esses. Primeiro é o trabalho, tá? Trabalho tem que ter um trabalho com dedicação, aquela coisa, tu vai dizer o seguinte, mas trabalho é com todo mundo, sim, mas um trabalho diferenciado. A satisfação dos clientes, tá? Ou seja, não quando o cliente compra a primeira vez, mas quando o cliente compra uma segunda vez e principalmente quando o cliente indica um produto da Tramontina. O terceiro ponto é a valorização da prata da casa, a valorização das pessoas. Eu talvez considere esse um dos pontos fundamentais para o crescimento da Tramontina, que é o seguinte, sempre acreditar nas pessoas, tá? E tanto é que todos os nossos diretores, gerentes do mundo inteiro, aqui no Brasil ou fora do Brasil, todos foram formados dentro de casa, tá? Outro ponto é a devoção. A devoção é o quê? É a paixão que as pessoas têm pela empresa, tá? Pelo trabalho, né? Porque elas sentem que aqui elas podem fazer o seu, podem fazer o seu projeto de vida. Então isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. E ainda tem por último a transparência, tá? A transparência que é uma coisa que nós temos muito cuidado assim em ter uma transparência com as comunidades onde nós atuamos, com os nossos empregados, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com o meio ambiente, tá? Com o Estado, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Tu estavas falando, né? Mais de 6 mil pessoas, hoje são mais de 6.500 pessoas que trabalham na empresa. Um detalhe curioso dessa trajetória, mais de 27 mil pessoas passaram pela Tramontina, ou seja, a cada dia útil nós geramos um emprego. Que maravilha, hein, Clóvis? Que maravilha. Nós vamos falar em seguida com o Clóvis Tramontina. Eu disse na abertura do programa que ele é um homem apaixonado. E uma das paixões está estampada aqui, não é? Que é a CBF, Associação Carlos Barbosa de Futsal, que um dia foi de futebol. Né? Nós vamos falar em seguida sobre isso e também da entrada do Clóvis na empresa. Uma empresa que ainda tem a característica de ser uma empresa familiar, não é? Mas com uma administração, né, profissionalizada já plenamente. Não esqueçam de visitar na Silveiro número 200 o showroom do Gran Parque Eucaliptus, esse empreendimento da Melnick Ivan, que está sendo edificado num dos locais históricos da cidade de Porto Alegre, o antigo Estádio dos Eucaliptos, que foi sede da Copa do Mundo de 1950. E lá no showroom, na Silveiro número 200, o showroom do Gran Parque Eucaliptos, você vai ter a oportunidade de ver 2 exemplos de apartamentos decorados. São apartamentos de 3 dormitórios, com 99 metros quadrados ou com 127 metros quadrados e também uma terceira possibilidade, que é o apartamento de 158 metros quadrados, que pode até comportar 4 dormitórios, sendo que este ainda tem 3 vagas na garagem, os outros têm 2 vagas na garagem. Gran Parque Eucaliptus, um lançamento, um empreendimento da construtora Melnick Ivan. Já voltamos. Rogério Amaral, Entre Amigos. Pra mim, economizar é comprar bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. Pra mim, economizar é comprar bem graúda, bem saudável, bem assado.
melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de Além-Mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Programa de hoje estou conversando com o meu querido amigo, um dos maiores empresários do Brasil, Clóvis Tramontina, aqui em Carlos Barbosa, mais precisamente no ginásio de esportes, no centro de eventos de Carlos Barbosa. Lorde, a loja do homem elegante. Se você quer ficar impecavelmente elegante, o seu endereço é a Lorde, no Shopping Iguatemi, piso João Valig, junto à escadaria, onde você dispõe já de completa linha esportiva para o verão. São vários modelos de bermudas, vários modelos de camisa polo, de camisetas que você tem à disposição na Lorde. E a promoção imperdível da Lorde para as camisas de mangas longas. Você tem aí descontos progressivos. Se você compra uma, né, tem um desconto. Se compra duas, o desconto é maior. Se compra 3 camisas de manga longa, você tem ainda um desconto maior ainda. Na Lorde, a loja do homem elegante. Clóvis, empresa familiar profissionalizada, né? Você assumiu a empresa. Os teus filhos já estão trabalhando na empresa também? Não. Os meus filhos estão numa idade aí que eles estão se preparando, tá? Mas isso é uma decisão deles, de querer trabalhar ou não. Sim. Tá? A minha filha tem uma empresa de designer, tá? Ela e o marido dela. E os dois meninos ainda estão estudando, estão na fase de preparação. Sim. Agora o importante é o seguinte, a nossa empresa é uma empresa de origem familiar, como todas as empresas do mundo são empresas familiares, tá? Mas o importante é o seguinte, toda a nossa empresa, no lado familiar, só está no conselho, tá? Na parte operacional, são tudo profissionais e os principais profissionais são formados dentro de casa, tá? Então, é uma cultura muito forte que a Tramontina tem da profissionalização e a profissionalização dentro de casa. Sim, a família dá a diretriz da empresa. Exatamente. A estratégia da empresa. Exatamente. E depois quem conduz, o trabalho do dia a dia são profissionais do mercado. Tá? E como é que foi a decisão de produzir, chegando hoje a mais de 17 mil itens de produção em 10 unidades fabris, mais os centros de distribuição, escritórios espalhados pelo mundo inteiro, são mais de 120 países que a Tramontina está presente hoje. Como é que foi essa decisão de daqui a pouco expandir, aumentar tanto esse espectro, Clóvis? É assim, isso começou já em 1959 com a chegada da Forja Sul, tá? O meu pai, o Rui, na época, o Manfroy, que infelizmente perdemos ele há pouco, há uma semana, tá? Um grande amigo nosso, tá? E um grande colaborador e um sócio do meu pai e do seu Rui, tá? Mas se decidiu o seguinte, ampliar a linha, na época o seguinte, para fazer forjados. E aí foi uma consequência o seguinte, toda vez que nós tínhamos uma oportunidade de ampliar a linha, a gente pegava uma pessoa dentro da empresa, tudo surgiu dentro da cutelaria, uma empresa dentro da empresa e esta pessoa pegava uma linha para si e levava adiante. O importante é o seguinte, eu estou vindo recentemente de um curso, tá, na Fundação Dom Cabral, onde eu percebi que essa diversificação de linhas que a Tramontina tem hoje, ao invés de ser um problema, é uma vantagem competitiva, porque dificilmente você vai entrar em crise em todas as linhas. Tá? Então esse é um fator importante. E outra coisa, mesmo tendo toda essa diversificação, eu diria que a Tramontina é bastante especializada, ou seja, cada unidade nossa é especializada numa linha de produtos. Então aí vem o desafio de cada vez você incrementar esta linha. Então aquele grupo de pessoas que cuida daquela determinada linha tem esse aspecto, por isso que as linhas crescem, tá? E detalhe, não é só crescer, também tem muito produto que sai de linha porque perdeu a sua função, a sua validade, a sua época, enfim... Principalmente tipo a sua época, né, Clóvis? Porque na maneira que o mundo hoje está mudando,
É normal e natural que isso aconteça. E o importante é a agilidade para você substituir esse produto, não é? Perfeito. E é isso que a Tramontina vem fazendo Exatamente. sempre, né? E uma das coisas que a gente tem que entender, né? Tem que ter a coragem de tirar de linha, tá? Que não é fácil. Aliás, isso é que nem em futebol, né? Às vezes tem que tirar de linha. Aliás, é o que nós vamos falar na sequência, né? E a Tramontina, o Clóvis, aprimoraram essa questão de não botar todas as laranjas na mesma cesta. Além de não botar todas as laranjas na mesma cesta, não produz só laranja, produz várias coisas, vários tipos de frutas, vamos dizer assim. Tá? Mas depois do intervalo a gente vai falar especificamente sobre essa paixão do Clóvis, que é a CBF, é o futsal. Restaurante Al Dente, onde você tem ambiente climatizado, segurança, manobrista, ali na Mata Bacelar 210, esquina com a Marilã. E agora, além dos pratos tradicionais, famosos do Al Dente, tem também 4 pratos especiais com massa integral. Então aproveite, você que quer cuidar da sua saúde, da sua silhueta, enfim, tudo mais, já prevendo o verão, 4 pratos especiais aí com massa integral no restaurante Al Dente. Mata Bacelar 210, esquina com a Marilã, e o telefone para reservas do Al Dente, 3343-1841. 3343-1841. Já voltamos. Rogério Amaral, Entre Amigos. Pra mim, Economizar é comprar bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. Pra mim, economizar, Economizar é comprar bem graúda, bem saudável. Bem assados. Bem divertido! Economizar é comprar Bem. Acordo e saio no meu carro preferido. Agora de que a picando é tudo tão mais colorido. Tem a ver com as coisas que eu tanto espero. Mas com carro, um parceiro andar contigo é o que eu mais quero. Tudo a ver com tudo que eu sempre quis. O Picanto me levando a São Marcos me faz feliz. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. Kia São Motors, Ipiranga 7110. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de Além-Mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Bom, nesse segmento final do programa de hoje, quero conversar com o Clóvis Tramontina sobre esta verdadeira paixão. Eu disse, o Clóvis é apaixonado pela empresa, apaixonado pela família, apaixonado por seus funcionários, né? É um homem apaixonado pela vida, né, Clóvis? É um lutador, batalhador pelo Colorado, né? Esse anda difícil, né? A coisa está complicada. Quer entrar de sócio do Andrade Gutierrez lá? 4º, 5º ano, já que deixamos escapar o Campeonato Brasileiro. É verdade. A falta de foco. E dessa vez parece que a Libertadores também vai ficar de lá. Não tem mais chance. Mas vamos falar da CBF, né, que nós estamos produzindo o programa aqui na sala de imprensa, né, como eu falei do centro de eventos. É mais do que o ginásio municipal, e antes de mais uma decisão de Liga Nacional da CBF. Quando o programa estiver indo ao ar, domingo de noite, já saberemos o resultado desse jogo de hoje, né? Mas, de qualquer maneira, a questão é que é mais uma decisão. Como é que foi o início todo da CBF, Clóvis, que começou como futebol? 35 anos atrás, não, na verdade é o seguinte, era a Associação Carlos Arbosa de Futebol, mas na verdade porque não existia futsal, era futebol de salão, futebol de salão. Então, sempre o nosso foco foi futebol de salão, futsal, tá? Isso começou há 35 anos atrás, mais precisamente no dia 1º de março, meu primo também que dá o nome a este ginásio municipal, meu primo já não está mais conosco, também o Sérgio Luiz Guerra, tá? Ele era presidente, ele tinha um time de futebol de salão que era o River, e eu tinha um time de futebol de salão que era o Real, tá? Eu nunca ganhei dele, tá? Aí quando tu não ganha, te une com o teu adversário, aí vão montar uma equipe, né? E eu disse para ele, Shei, se nós perdermos esse campeonato esse ano aqui, eu vou montar um time para ele. O apelido dele. É o apelido dele, Shei, tá?
eu vou montar um time para jogar o estadual. Eu nem sabia o que era o estadual. Imagina isso há 35 anos atrás, dizer jogar o estadual. A gente nem sabia o que era. E aí eu lembro bem que nós perdemos o campeonato e na lancheria original em Carlos Barbosa, que é o Times Square barbosense, onde tudo acontece, né? Onde tudo acontece depois do jogo, nós perdemos, fomos lá para a festa deles, tá? Aí nós estávamos lá e aí disse, vamos montar o time e tal, e aí começamos a discussão. Então, aí começou a ser definido as cores, o branco do Real, o preto do River e o laranja, que era da Laranja Mecânica, que era da Holanda, que jogava muita bola naquela época, tá? Então o laranja da Holanda. E o nome, o Aldo Pontin, que era o proprietário da lancheria original, disse, por que vocês não colocam o nome de Carlos Barbosa? Olha que ideia. E aí começou a Associação Carlos Barbosa de Futebol, na época. E o Vitor Cussó e o Agostinho Facchini, que é do jornal O Contexto, fizeram o distintivo da CBF, né? O distintivo da CBF, tá? E aí começou. Então essa foi levamos 20 anos, Rogério, 20 anos para ganhar o primeiro campeonato, de 76 a 96. Mas uma das coisas é o seguinte, nós temos orgulho de dizer que não existe no Brasil, talvez no mundo, que há 35 anos disputa o futebol de salão e não deixou de participar de nenhuma competição, participou de todas. Então isso é importante entender, tá? E aí nós montamos a equipe, não paramos nunca, e em 76 ganhamos o primeiro título, tá? Em 96. Em 96, 20 anos depois. E de lá para cá, detalhe, todos os anos nós ganhamos títulos, não teve nenhum ano que ficamos sem títulos. É o que eu ia dizer, não parou de ganhar mais, né? Vários estaduais, 4 ligas nacional, né? Mais campeonato mundial, 2 Taça Brasil, me lembro do presidente que está aqui conosco acompanhando, aliás quero agradecer, não é? O presidente, a Vânia, que é assessora do Clóvis também, o Fábio, né, que está nos dando a assistência toda aqui, o apoio, o pessoal todo, né, que está sempre envolvido com a CBF ou com a Tramontina. Qual foi, nesses títulos ou nesses anos, a tua emoção maior com a CBF? Bom, a minha maior emoção tinha sido em 96, mas eu tenho que dizer o seguinte, que a maior de todas foi no último jogo, nós e Corinthians. Eu nunca vi coisa igual. O Shei, o meu primo, que está em outro lugar, né, ele disse que nunca mais o ginásio ia lotar. Eu disse para ele, tu deve estar enxergando, porque está no astral lá, está enxergando, porque eu nunca vi o ginásio tão maravilhoso e de uma grande equipe que foi o Corinthians, que valorizou muito a nossa vitória. Eles ganharam durante o jogo e depois nós ganhamos na prorrogação. Quando faltavam 12 segundos. Mas isso que é importante. Aí é que é importante. Mas eu vou te lembrar um outro jogo que eu acho que foi mais, não sei se emocionante, mas foi mais no final ainda. Ainda no ginásio, quando era lá na Tramontina, que não tinha aqui o centro de eventos, contra o Atlético Mineiro, que foi dentro do último segundo. Foram centésimos de segundo que a CBF fez o gol da classificação. Lembra desse jogo? Rogério, se nós conversar aqui, tem emoções mil. O campeonato mundial na Espanha, quando nós ganhamos em 2004, né? 2004, foi um negócio fantástico. Quando o Pablo faz um gol, que o ginásio completamente lotado, o Pablo era da CBF, né? E toda a torcida era do Praias de Castellão, né? De Castellão, na Playa, né? E aí o Pablo faz um gol espetacular que, adivinha, o ginásio inteiro de pé aplaudindo. Aquilo é uma emoção fantástica. Fora grandes jogadores, eu li no jornal hoje uma declaração do Falcão, que é o grande ídolo do futsal hoje, não é? Não só a respeito da CBF, no sentido de tem que respeitar e mais do que isso admirar um time tantas vezes campeão como a CBF, mas ele falando de referências que ele teve no início da carreira dele, de ídolos, né? E aí falava no Manuel Tobias, que para ele foi o maior de todos, falava no Choco e tantos outros jogadores que atuaram pela CBF, se consagraram pela CBF. Aqui nós tivemos o Choco, o Fininho e o Lavoisier.
E infelizmente nenhum dos três foi considerado nunca o melhor jogador do mundo. Mas o Manuel Tobias foi um dos melhores do mundo, não jogou aqui, jogou na Ubra e no Inter. Tá? Teve o Jorginho, tá? Teve o Morruga, que foi um jogador que jogou aqui conosco depois, mas foi o melhor do mundo. Tá? Então essas coisas a gente tem que entender. Agora, o Falcão é excepcional, né? E uma das coisas bacanas do Falcão é esse tipo de atitude, tá? De reconhecer o valor de uma entidade como é a CBF. Sabe que agora você falou, e a gente tem tanto a CBF como esse manancial de craques e fábrica de outros tantos, que eu tinha convicção que o Manuel Tobias tinha jogado aqui. Não jogou. Pois é, eu tinha convicção que o Manuel Tobias tinha jogado aqui. Viu como é o envolvimento com Nós ganhamos dele aqui. Nós ganhamos dele aqui. Muito bem. Clóvis Tramontina, olha, eu quero te agradecer muito, né, porque há bastante tempo que eu já queria gravar o programa contigo e agora oportunizou, e mais do que tudo te agradecer pela amizade, pelo apoio que tu sempre tem dado a mim, né, e aos programas que eu tenho feito aí, as minhas iniciativas independentes, que tu sabe que elas não são fáceis, né, cara? E te cumprimentar principalmente pelo apoio que tu desse agora para a Federação de Futsal do Rio Grande do Sul, não é, para que nós tenhamos aí uma mudança no contexto atual e a transmissão do Campeonato Gaúcho, que vai ser feito pela Rede Record pelos 2 próximos anos, pelo menos 2012 e 2013, né? Sabe que você baliza sempre a coisa, né? Tá bom. Clóvis. Muito obrigado. Obrigado. E eu espero que quando passar o programa domingo à noite, né, a CBF já tenha encaminhado a primeira vitória. Tá obrigado, bom. Obrigado. Muito Obrigado. Lembrando para vocês que vocês podem assistir este e os outros programas também no meu site de web TV, rogerioamaral.com.br, e também desejar para todos uma ótima semana e até o próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem.